Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai observar aí os comentaristas do canal ESPN do programa F360 falando a respeito do Vasco e do Palmeiras. Vamos ver aí que o Vascão, ele abriu, 2-0, mas infelizmente o Palmeiras conseguiu empatar. Então vamos ver qual é a opinião aí dos apresentadores da ESPN Brasil, do programa F360. Sem mais, galera, vamos assistir o vídeo aí. Eu não vejo a menor possibilidade de o Vasco lutar para não cair. Posso estar errado, pode ser cedo demais. Acho que tem times oscilando Fiquem mais. à vontade para discordar, mas pelo elenco que tem, pelo investimento, o Vasco, para mim, é para cima. Mas é no padrão de jogo. Tem vários times muito piores. Já tem um certo padrão de jogo. Esquece aquele Vasco dos anos anteriores. Minha opinião. Quanto nome pra gente destacar? É que tem times oscilando mais, né? Você tem o Jair. Ontem, aquele lançamento do Jair me lembrou o Gerson quando esticava a bola pro teto. Eu só acho que o Léo merece uma companhia melhor na defesa. O Léo precisa de uma companhia melhor. Tem coisas a se acertar, mas o Léo chegando. O goleiro ganhou a confiança, inclusive, da torcida. Sim. Que Piton fez boa jogada, no lance importante. O Pet, então, eu acho que já deu para superar aquela história do campeonato. O Peck. É importante, essa letrinha aí faz uma diferença. Mas está jogando, está merecendo. Mas falta pro Vasco, eu acho, uma melhor companhia pro Léo, né? Que é para mim, uma das grandes contratações do Vasco na temporada. Deu muito certo, encaixou. É o melhor jogador do Vasco. É o melhor jogador do Vasco. E merece também um jogador para pensar esse meio de campo do Vasco. Cara, que vai ditar o ritmo da partida. O Vasco hoje utiliza bastante o corredor, até por característica da sua equipe. 3 volantes. Mas merece ali um cara para pensar um pouco mais, né? Ser o cara que vai ditar o ritmo da partida do Vasco. Tá faltando, então, um co-zagueiro, um co-meio-campista, um co-atacante, acho que tá resolvido. Então, mas pensando... Tá resolvido? Não, como time titular, o Vasco já tem uma boa base. Isso aí já está definido, como a Nath falou, coisas pontuais. Mas em termos de elenco, ainda precisa, mesmo tendo só o Campeonato Brasileiro, para não passar susto, precisa de reforços. E aí a gente está falando de um Andrei que sai no meio da temporada, e aí vai deixar uma lacuna gigantesca, porque é um jogador muito útil, qualifica demais a saída de bola do Vasco. Enquanto o Vasco não tem esse armador, o Andrei faz muito esse papel juntamente com o Jair. Então precisa dar uma encorpada no elenco para chegar até o fim da temporada nesse ritmo. E o Barbieri tem proposto um jogo de competitividade que exige muito da parte física dos jogadores. Isso explica muito porque o Vasco decidiu não renovar com o Nenê. O Vasco precisa de muita energia ali no meio campo, é um setor crucial. Então, pensando... Fale do Gabriel Peck. Então, pensando... Fale atacando, defendendo, fazendo gol, fazendo jogada, recompondo, se matando no campo. Quero ouvir o senhor. Não, tá muito bem o Peck. É o melhor atacante do Vasco na temporada. O Pedro Raul, como diria o nosso amigo Prates, tem ajudado, tem sido essa referência na área. Mas, para mim, a importância do Peck, como esse jogador que puxa contra-ataque, que dá velocidade pelo lado, é ainda maior que a do Pedro Raul. Mas eu vejo que o Vasco precisa, nesse momento, é normal o torcedor que abriu o Campeonato Brasileiro, já tinha deixado uma boa impressão no Campeonato Carioca, que ficou ofuscada pela eliminação para o ABC na Copa do Brasil. Mas por tudo isso, o torcedor do Vasco fica mais otimista. E a perspectiva é, não vamos sofrer como nas temporadas anteriores. Mas, internamente, o discurso do Vasco ainda tem de ser pela permanência na Série A. Até bater essa meta, o Vasco precisa ter muita cautela para não deixar esse... Permanência na Série A? Não, o objetivo principal da temporada é esse. Discordo do amigo, o Vasco tem time para mais. Não, mas o objetivo da temporada tem de ser esse, Abel. Acabou de voltar, tá montando um novo time, montando um time com jogadores mais jovens, uma base para 2, 3 anos. Então, pensando nisso, o objetivo continua sendo a permanência. Se deixar isso subir a cabeça, a gente competiu com Palmeiras e Atlético, já é vaga na Libertadores. Tem time para mais. Olha os números do Peck. Eu não tô falando que o Vasco vai lutar pelo título, mas eu acho que o Vasco não... Tem que pensar mais do que isso aí. Depois de... Você tá vendo o Vasco entre os piores times do campeonato? Não vejo entre os piores times do campeonato. Concordo com você que a perspectiva é muito melhor.
mas é um time que ainda vai apresentar oscilação, que precisa ver como vai se comportar depois da saída do Andrei, que tipo de reforço traz no meio da temporada. Então, por todas essas circunstâncias, eu ainda vejo que o Vasco precisa ter essa cautela para não se empolgar demais com 2 rodadas e acreditar que o sarrafo do time mudou. E ainda é um objetivo conservador, por ter tido investimento, mas que hoje espelha a melhor realidade do Vasco do que acreditar que um trabalho incipiente como o do Barbieri já vai render frutos nessa temporada. Frutos sonhando alto, uma vaga em Libertadores, Sul-Americana é algo mais viável. Mas dessa vez mudou o sarrafo, Professor, Aurelê. você Dessa vez pensa, mudou. olha só, o time foi atrás e contratou Pedro Raul, contratou o Piton, contratou o Léo Pelé, contratou o Jair, que está Contratou um jogando, time, né? continua jogando muita bola. Contratou um time esse inteiro. time vai lutar para não cair? Tem que pensar assim? Não, eu Tem que acho... pensar grande? Eu acho que isso é aquela tática do vizinho do Brelha de manter a expectativa baixa para as coisas funcionarem. Eu acho que, por exemplo, essa ilusão... Manter o pé no chão, tudo bem. Essa ilusão se tinha, e era ilusão mesmo, no tempo do Ramonismo. Lembra do Ramonismo? Sim. Chegou a liderar o campeonato, mas o próprio Vascaíno brincava nas mas ali redes se sociais. sabia que ele não tinha time, Então, o né? próprio Vascaíno sabia. Agora não. Agora uma expectativa de bom futebol, pegou 2 adversários fortes, eles não fizeram o melhor que podiam, mas isso não é um problema do Vasco. Num campeonato em que tanta gente está sofrendo para botar a bola na casinha, o Vasco chegou a abrir uma vantagem de 2 gols sobre esses 2 adversários e por isso também obteve os bons resultados. O Vasco já deu sinais de um futebol bom, de futebol melhor no campeonato estadual. Sim, eu acho hoje um time confiável para não cair, para ficar no mínimo. Então, Eu acho que isso está superado. Mas é disso que estamos falando. Se o Vasco alcança esse objetivo, chegou ali, reta final de Campeonato Brasileiro, sem risco de rebaixamento, aí sim, é a hora de virar esse fio, dá para beliscar algo. Mas ainda é um time que não está totalmente encaixado, não está nem totalmente formado. Então a gente tem a questão do Rodrigo, Como quase por exemplo. todos. O Rodrigo, que é um jogador que nem se esperava que receberia oportunidades, o Vasco até contratou jogadores como o Di Luca para a posição e recebeu justamente porque o Vasco precisava de mais pegada no meio para dar mais liberdade para Jair, para Andrei, menos responsabilidades para o Peck. Mas é um jogador que, para o estilo do Barbieri, não casa muito porque não tem uma saída de bola qualificada. E aí, quando sai o Andrei, como o Vasco vai fazer para configurar esse meio-campo? Então tem ainda essas questões. Se tivesse ali, um time titular totalmente desenhado, 3, 4 opções de banco que entram e mudam o jogo, a gente poderia cravar. O Vasco vai brigar por coisas maiores. Como ainda está nessa fase incipiente de montagem e tem janela do meio do ano, eu vejo que o movimento para o Vasco é manter a cautela, manter pés no chão para cumprir o objetivo principal. A partir daí, e hoje, se o torcedor do Vasco, estamos aí brigando pela Libertadores, segura que o Vasco chegou, normal, o movimento da torcida tem de ser esse mesmo. Mas isso não pode contaminar o ambiente interno e deixar subir a cabeça um sucesso que ainda tem um recorte pequeno e precisa... alguns jogadores ainda precisam se provar pela temporada inteira. É o caso do Peck, por exemplo. O Peck vem com esse estigma de ser um jogador ali de primeiro semestre, consegue dar bons sinais e do fim... Está mostrando que não é. Nessa temporada, brasileiro. o senhor injustamente está reforçando esse estigma agora. Mas é um jogador jovem ainda, um jogador que ainda está mostrando que está se desenvolvendo, mas precisa virar essa chave. O Pedro Raul, por exemplo, precisa bater o carimbo. Não sou centroavante de uma temporada só. Sou centroavante de time grande, consigo decidir jogo pesado. Onde foi um bom passo. Já fez 1,5 gols ontem. Sim. E a perspectiva é muito boa, porque os outros vão estar se esfalfando aí em Copa do Brasil, em Libertadores. O Vasco está no Brasileiro. Mais um motivo para dizer que o Vasco não... Bom, galera, esse é mais um vídeo, né? Espero que tenham gostado aí. O Vascão, ele jogou muita bola contra o Palmeiras, né? Que é um time grande já, um time bastante estruturado, né? A segunda rodada do campeonato, o Vasco vem de uma vitória e de um empate. Espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrando que os créditos desse vídeo eu vou deixar para o programa F360 da ESPN Brasil. Sem mais, um abraço e até o próximo vídeo.